Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 20 do dia 20 de outubro de 2025. Vamos para a apreciação da ata número 902. Como todo mundo já recebeu, leu a ata, vamos colocar a ata em votação. Em discussão, quer dizer... Vamos botar a ata 902 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata 902. Do Executivo. Ofício SMAF número 188/2025. Senhor Presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente solicitar a devolução do projeto de lei número 076/2025, de 10 de setembro de 2025. Atenciosamente, Prefeito Municipal Gilmar Luiz Soltier. Do Legislativo. Não tem. De outras origens. Ofício número 0330/2025, Regov-NH, que notifica o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 568.313, que tem por objeto construção de infraestrutura de acesso à Praça Municipal Recanto da Alegria, no município de Travesseiro, Rio Grande do Sul. Próximo, requerimento. Gilson Blau, abaixo afirmado, residente e pecuarista no município de Travesseiro, Rio Grande do Sul, vem respeitosamente solicitar um espaço nessa casa para pronunciar-se a respeito das obrigações dos nossos representantes e da securitização, endividamento e crise do leite na tribuna livre da sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Então, vamos dar sequência. Nesse momento, eu convido o senhor Gilson Blau, morador do município de Travesseiro, inscrito na tribuna livre, para pronunciar-se a respeito das obrigações dos nossos representantes e da securitização, endividamento e crise do setor leiteiro. O senhor tem 7 minutos para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Porventura quem possa estar nos assistindo. O que me traz hoje aqui, como munícipe, como produtor, como agricultor, né, do município, é a indignação de ver tanta barbaridade acontecendo no âmbito político, nacional, né, e não se vê nada sendo feito a respeito, né? A agricultura está falindo, né? Eu acho que eu não sou o único endividado, o único que deve, o único que não está conseguindo pagar suas obrigações, né? Porque estamos debaixo de um mandato de um governo que não está valorizando o setor agrícola, de um modo geral, né? Acredito que isso se deve muito por falta de gente, por falta de pessoas que possam comprar a nossa causa, dos produtores, dos suinicultores, dos avicultores, dos produtores de leite, enfim, do setor agrícola, né? E quando falamos sobre comprar essa briga, não adianta de nada nós pegarmos e falar mal do presidente, do governador, dos senadores. A mudança tem que começar aqui dentro de casa. São vocês, vereadores, são vocês, nossos representantes. São vocês que estão na comunidade, no dia a dia, que estão por dentro do que acontece. O presidente não sabe, o governador não sabe, muitas vezes até mesmo o deputado, enfim, quem está lá em cima não sabe.
Nós, vocês, nossos representantes, é que deveriam nos representar junto às autoridades maiores, né? Quando digo isso, né, digo porque eu não vejo, gente, eu tive com a secretária semana passada, né? Vereadores, vocês têm a obrigação de representar a comunidade, certo? Para isso que vocês foram eleitos, né? Buscar a necessidade dos munícipes, né? Dos votantes, das pessoas que os elegeram, para que a partir daquele momento que vocês foram eleitos, vocês deixassem de ser políticos e passassem a ser representantes da comunidade, né? Para isso nós os pagamos. É o nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos que retorna para nós, para vocês, para o salário de vocês, né? Eu encaro da seguinte forma: funcionário público é funcionário público. É meu funcionário, é teu funcionário, é funcionário da população, né? Então, quando a gente pede alguma coisa no setor público, eu vou lá, peço uma máquina. Pô, mas toda semana você está pedindo máquina. Gente, não é para fazer embelezamento do meu sítio, não é para fazer perecoteco, é para produzir mais, para que eu consiga produzir mais. Produzindo mais, eu vou gerar mais retorno para o município. E eu acho que isso, retorno, é o que todo município quer, gerar mais retorno para ter mais dinheiro para poder investir, né? Mas precisamos que vocês nos representem, que vocês vão até a comunidade e buscam lá o que o Adão, o Bastião, o que ele precisa. Será que nós podemos aqui propor na casa uma lei que vá beneficiar o agricultor? Vivemos aí momentos onde a securitização teve todo um movimento. Eu não vi nada no âmbito municipal, não vi nada. Talvez poderia ter sido melhor, talvez já poderia ter acontecido isso antes, né? Ainda está se discutindo muita coisa, né? Estamos vivendo agora uma crise que já se prolonga. Acho que temos produtor de leite aqui dentro, os vereadores, né? Uma crise que já vem perdurando desde 2023, né? E que agora veio para acabar de vez com o setor, né? Por que não vamos nos mobilizar enquanto vereadores, buscar o anseio da população, dos produtores, tentar fazer alguma coisa, mostrar daqui de baixo para cima, que é vocês que estão por dentro da realidade do município, dos produtores, vocês estão ali no dia a dia vivendo com eles, né? Precisamos fazer alguma coisa, precisamos mais do que nunca fazer alguma coisa. A mudança tem que começar aqui. A mudança é daqui de dentro de casa que nós vamos fazer com que o nosso governador nos enxergue, com que o presidente, os senadores vejam, porque o dia que a agricultura morrer, não vai ter mais travesseiro. Somos 80% agrícola. Eu acho que o setor leiteiro dentro do município representa uma boa fatia disso, né? Mas não vou falar só em nome dos agricultores, do produtor de leite, não vou falar também só disso. Temos empresários, temos empresas que geram retorno, né? E vocês, quanto vereadores, precisam debater esses assuntos, buscar criar leis, botar projetos dentro da Câmara, votar, né? Vocês têm que criar. Vocês foram eleitos para isso. Vocês recebem para isso, né? Eu acho que é justo que a população enxergue o trabalho que vocês fazem. Não estou eu aqui dizendo que vocês não trabalham, que vocês não fazem. Mas há que se fazer mais. Há que se fazer mais. Aqui de dentro, de casa para fora, daqui de baixo começar a mudança, representando melhor nossos agricultores, representando melhor as empresas, botando projetos, criando leis para incentivar o agricultor. Hoje a agricultura está se acabando, está ficando só os velhos. Os jovens estão indo embora, porque não tem incentivo de lado nenhum. Ninguém incentiva um jovem a ficar na agricultura. Não temos um transporte para levar os nossos jovens para
faculdade, né? Se temos é insuficiente, enfim. Gente, deixo um apelo a vocês aqui, que façam alguma coisa nesse sentido. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. O senhor Gilson. Vamos para o sorteio dos oradores. Adriano. Paulo César. Nesse momento, eu passo os trabalhos ao meu vice para fazer o uso da palavra, né? Dos 7 minutos. Meu boa noite, colegas da mesa, demais vereadores, assessor Fábio, a imprensa, vice-prefeito e demais pessoas aí que estão presentes hoje de noite. Para iniciar minha fala, quero falar um pouco sábado da inauguração do nosso centro administrativo, né? Acho que uma coisa muito boa, necessária, como falei sábado, né? De repente já deveria ter acontecido, mas os administradores sempre tinham outras prioridades, né? Eu acho que vem só para somar para o nosso município. Acho que ficou muito bonito, acho que com um ambiente muito bom para os funcionários poder trabalhar lá dentro, atender tudo melhor. Uma centralização, né, de todas as secretarias, tudo próximo. Vai ter um curerio a menos, né? Eu acho que só tem para ajudar, realmente. Referente ao nosso produtor, Gilson, que estava aí, né? Só quero lembrar ao senhor, de repente o senhor não acompanha todas as sessões, que a moção de apoio à PL 320/2025, uma solicitação de moção de apoio, foi protocolado 5 de março aqui pela Câmara de Vereadores, por mim, né? Para essa securitização do endividamento dos produtores. Foi lá em março já que a gente encaminhou, né? Para realmente a gente estava vendo já lá atrás, né, que a coisa estava complicada, né? Tudo que o nosso estado passou os últimos anos, né? Era seca, se não era seca, era enchente, né? E a gente já pensou nessa alternativa, tentar ajudar. Referente que os vereadores não fizeram, realmente, até hoje não foi feito nenhum projeto pelos vereadores. Não foi feito nenhum projeto porque nós vereadores nós não podemos fazer projeto. Nós não podemos criar gastos para o município. A gente pode encaminhar um requerimento para o prefeito, geralmente a gente senta, discute sempre os projetos que todos os administradores, eu já sentei com 3 prefeitos para discutir, sempre melhorar o setor da agricultura. A gente gostaria sempre que o prefeito desse mais. Tudo tem os limites, né? Sei que esse ano a gente tentou mais, a gente queria até questão dos produtores de leite que vão ser beneficiados um pouco com inseminação, quem faz o semi-próprio, né, e com questões de terraplanagem, a gente gostava que aumentasse o incentivo, cheque adubo, a gente também eu já estou 10, 12 anos brigando, tentando aumentar, não, os prefeitos, né, eu acho que sempre todo administrador, já passei por 3 prefeitos, todos assim, ó, segurando a rédea, né. E eu acho que hoje, assim, o setor do leite está passando novamente. Eu já sou produtor de leite com 50 anos, já 40 anos já estou tirando leite. Eu fui trabalhar fora, mas nunca deixei a agricultura, sempre uma brecha, sempre produtor de leite, né? E
essa aí já passamos por alguma crise do leite. Mas nos últimos anos, realmente, a importação do leite está muito forte. E, na verdade, o governo do federal não quer outra coisa do que comida barata do povo. Se eu produzir 2.000 litros de leite, é 2.000 pessoas, dá para dizer quase 2.000 famílias que eu estou beneficiando, que o governo quer que eu vou produzir o leite barato para essas 2.000 pessoas. Ele está preocupado com as 2.000 pessoas, não com o Adriano que está produzindo leite. E aí as empresas multinacionais estão aí fazendo o joguinho delas, né? Hoje eu acho que o pequeno, que não tem muito leite, ele está se salvando com as queijarias que nós temos, né? E a crise do leite vai ser muito grande. Eu acredito que vai ser uma das piores que nós passamos, porque eu acompanho muito o cenário do leite, já há anos e anos, e eu vejo assim que deputados, eu já tinha contato com deputados que estavam ligados na FETAG, CCI, tudo, tentam fazer mobilização, mas o governo deixa o barco assim, praticamente afundar. Quando ele vê que ele está afundando, ele dá uma puxadinha, tenta, aí vai um ano às vezes, que está mais ou menos bom, aí quando o produtor de leite achar, agora vai, aí ele manda vender leite lá, dele leite, e não vai mudar. A tendência é realmente cada vez piorar. O agricultor tem que produzir cada vez mais, investir cada vez mais, e a coisa, por isso que hoje no nosso município nós podemos contar com o produtor de leite. Eles estão parando, se obrigando, e nós como vereadores e prefeito não tem o que fazer. Eu não vou lá no produtor de leite dizer, oh, tu tem que continuar, porque não adianta, eu sei, eu vivo do leite, que não adianta. Nós estamos, infelizmente, num setor onde o governo federal quer comida barata. Por isso que a nossa agricultura ela vai sofrer cada vez mais. Cada vez mais, infelizmente, para tu ter uma comida barata na cidade, tu tem que produzir barato. E o governo não está nem um pouco preocupado com a agricultura. Nem um pouco, realmente. Porque senão ele fechava essas importações desse leite. Tu acha que a fiscalização, que esse leite em pó que entra aí, será que é o melhor leite de cada país que exporta? Será que tem essa fiscalização como o nosso leite que nós vendemos no dia a dia? Infelizmente, nós estamos aí num país que o governo não está preocupado com o produtor de leite. Seria isso, meu. Muito obrigado. Repasso os trabalhos para o titular. Sete minutos para o vereador Paulo César fazer o uso. Primeiramente, eu quero saudar o presidente dessa casa, em nome dele todos os vereadores, vice-prefeito, o agricultor que se faz presente e demais pessoas que nos assistem em casa, hoje ou quem sabe amanhã. Primeiramente quero externar meus sentimentos às 3 famílias que perderam familiares, que é a família Lamp, a família Passe e a família Kerbes. Quero aqui externar meus sentimentos a todos os familiares. Eu já tinha feito meu cronograma, mas como o agricultor esteve aí, eu também não posso deixar de falar que realmente a coisa começa muitas vezes também o movimento dos municípios pequenos, quando eu venho aqui dizendo que o projeto da agricultura tem que ser melhorado. O colega falou que a gente melhorou algumas coisas, mas a inseminação que estava na discussão não foi feita. As placas solares foram inclusive retiradas. Então, ali já é um ponto que o colono está cada vez sofrendo mais, enquanto que o alimento sempre é menos preço, e nós, os projetos, estamos piorando, porque na realidade, o que eu falei na última sessão, por exemplo, das terraplanagens, né? Eu volto a bater na tecla. Hoje, os colonos estão lá com problemas, e o município, em vez de ter um imposto, os secretários nem precisam nem olhar. Por quê? Porque simplesmente o município paga por metro quadrado e o colono tem que se virar com correr atrás de maquinário. Então, eu venho batendo nessa tecla faz tempo. Não iria falar sobre isso, mas como o colono ali colocou essa questão que realmente
Às vezes o município tem que começar de baixo. E aí nós temos algum projeto da agricultura. Quando vem os orçamentos anuais, quando eu falo que não tem nem dinheiro para botar maquinário, acham que terceirizar é mais barato. Não é mais barato, não. O município tem máquinas paradas e terceirizando. Com certeza custa o dobro, certo. Porque a máquina está aí igual, está paga, é só botar o combustível e manter ela. Ou é mais fácil pagar R$400, 450 uma máquina escavadeira, ou a nossa trabalhar. Então, acho que, já começando nas pequenas coisas, que a agricultura também melhore. Dito isso, eu quero falar sobre o projeto 76, que eu fui logo no primeiro momento já contra, de dar R$50 para as pessoas que se locomovem lá do interior para trabalhar, pelo fato de que eu volto a dizer, aquelas pessoas que precisam e foi prometido ônibus, igual iriam estar de a pé. Então, que bom que o prefeito, a administração retirou o projeto. Então, não empurrou para os vereadores, mas eu igual era contra esse projeto, né? Só para deixar claro. Quero falar um pouquinho da festa Salto Alto, estivemos lá domingo, festa bonita. Ontem a gente teve na Barra do Fão, me surpreendeu um pouco, ninguém da administração, só eu e meu colega Joaquim estávamos presentes, do alto escalão, prefeito, vice e secretariado, ninguém esteve. Lá me cobraram a situação dos banheiros, copa e cozinha que foi prometido e até o momento ninguém mais fala sobre esse assunto. Então me cobraram, me colocaram para eu comentar isso na sessão de hoje. Foi um acordo feito lá, prometeram que iriam amanhã depois fazer, mas até agora não se mexeram ainda. Então peço que o executivo dê uma atenção a essa comunidade de Barra do Fão. Quero falar também sobre a inauguração do centro, parabenizar o colega presidente da casa, Adriano, belo discurso, parabenizei-o já fora do ar sábado, porque eu acho que ele foi bem taxativo do que ele falou. É um financiamento de 1.900.000, que lá foi dito que 400 mil foram as duas ruas e 1,5 milhão foi investido na prefeitura. Mas alguma coisa não fecha, porque o prefeito falou que 30% foi financiado e o resto é recurso próprio, então a conta não fecha. Porque se é 30% de 1,5 milhão, então o prédio custou 5 milhões. Se custou só 3,5 milhões, então deu mais de 40% do que foi financiado. Aí ele disse na imprensa também que é uma prestação pouca para pagar e até que ele saia do mandato vai estar pago. Concordo com isso. Porque foram 8 anos de financiamento, aqui até o projeto que eu tenho em mãos. Só que e se ele não tivesse sido reeleito? É fácil às vezes fazer dívida. Se ele não tivesse sido reeleito, um outro prefeito tinha que pagar. Não sou contra o que fizeram o centro administrativo, mas não adianta nós anunciar obras, pontes, isso, aquilo, com os recursos do governo, ou do estado, ou do federal. Nós temos que mostrar uma vez onde está o dinheiro do município. Que queriam fazer asfalto para 500 mil. Lá em Vinagre, o Neco esteve 4 anos no governo, ele fez 2, 3 trajetos lá em Vinagre. 2 anos se ouviu falar daquela rachadura pertinho da igreja evangélica de Vinagre. 5 anos se passaram do prefeito Gilmar e até agora não fizeram nada para fazer aquele problema, resolver aquele problema. Nada mesmo. Então, não adianta falar, tem que ir lá fazer. Abriram a rua para cima, mas não fizeram nada. Vão esperar dar um acidente para daí fazer uma coisa? É fácil criticar para quem faz, mas agora está no poder, não consegue fazer aquele elemento. Falei do Paulo Stephanie na frente da casa dele ali. Era um borrachudinho de nada. Hoje está lá 20 metros, 30 metros. Era só fazer um dente para fora ali. E quanto à questão da prefeitura, ficou bonita, beleza? Não sou contra que não possa ter feito. Mas nós também temos que começar a apresentar projetos. O colega vereador Sadi falou esses dias na Cairu, foi o único quilômetro que foi feito e está tudo quebrado. O prefeito falou esses dias aqui nessa casa que nós temos que ser os fiscais, mas não adianta nós ser os fiscais e falar lá no Eira do Alto tem Borachudo, que tem garantia, as estradas aqui, as calçadas, tem garantia e ninguém faz nada. Deixar a garantia passar para daí depois ir lá fazer.
Então, só queria deixar isso um pouco claro, que então ou custou 5 milhões a prefeitura, ou foi mais que 40% financiada. E 8 anos para pagar, está aqui o projeto. Mas também gostaria que ele colocasse os números que vai dar depois dos 8 anos. Não é só 1 milhão e 500. E ficou mais ruim para ele, que agora ele precisa se comprar uma bicicleta de motor, já que ele gosta de ir trabalhar de bicicleta, agora ficou mais longe para ele. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia, não tem nenhum projeto, não tem nenhum projeto baixado também. Então, 2 minutos para cada vereador se manifestar. Ayrton, tem 2 minutos. Eu quero usar meus 2 minutos, sendo assim que a gente se sente muito magoado, porque a minha vida toda, eu dependi da roça e plantando fumo a meia, meu pai, 11 filhos, e o que aconteceu? Fez com nós que, olha, o sacrifício. E aí o que a gente optou? Vamos começar a fazer pequenas mobilizações. Aí, eu nunca esqueço, Gilson, a sua família, o seu pai, com aquele chapéu preto que ele usava, nós ia em frente aos ladezinhos, em frente às fumageiras, e nós dizia que nós queríamos coisas diferentes. O pessoal foi fazer manifestação, e com isso deu pequenos resultados. Só que eu sempre dizia em nosso município, a agricultura tem que ter um secretário que realmente conhece a agricultura. Tem que saber de onde é que sai o leite. Nós não podemos olhar o lado político. Aí nós chegamos nesse ponto de sofrer cada vez mais. Porque a questão do leite, anos atrás, para o cara ser secretário, só precisava falar do leite. E se falava só do leite. Inclusive, um dia desse, queriam fazer pouco de mim, pediram para eu vir aqui chamar isso de palestra. Eu defendendo a subsistência familiar e a pão aqui pão gosto era vinagre aqui, como é que era do início? O gerente daquela empresa lá. Nós aqui falando, só que eles achando que eu fazendo de pouco de mim. Vereador, se esgotou os 2 minutos. Obrigado. Mais alguém? Posso falar? Pode. Como tu comentou, Adriano, nós como vereadores, então a gente não pode fazer nenhum projeto, gerar nenhum custo para o município, né? Hoje estive em Porto Alegre, juntamente com o secretário o Júnior, o Maiquinho e o presidente do PP, o Thiago, em busca de recursos para o município. Eu sei que os meus colegas também estão fazendo a sua parte. Então a gente realmente está trabalhando para o município. Na questão da terraplanagem que o colega comentou, dos produtores, então eu vou citar o exemplo do produtor que usou a tribuna hoje. O município de Travesseiro, em 2024, forneceu 397 horas de máquina. Se pegar, é 1 mês e meio só trabalhando na propriedade dele. Então, o município faz a sua parte, sim, com os agricultores. E também ele comentou a questão do transporte para a faculdade. Eu sei que o município também colocou um veículo exclusivo para os filhos dele. Então, seria isso. Obrigado, vereador. Paulo César, 2 minutos. Eu não tive mais tempo para falar, eu tinha marcado também, eu peço que o executivo pense, dá uma estudada como é que poderia fazer. Ali para Sentido Marques de Souza, as pinturas estão de noite, tá um caos. E aí, mais essas crateras que tem, eu acho que era, pelo menos, de fundamental importância fazer uma pintura
de Travesseiro a Marques de Souza, centro a Marques de Souza. Quanto à questão das terraplanagens, colegas, eu concordo. Tem hoje colonos que ganharam talvez 500, 600, até 1000 horas já. Mas eu não estou me referindo que, eu estou dizendo que o município tem que ter um pouco mais de responsabilidades. Por exemplo, o Dona Cairu já pegou a terceira empresa, problemas, e o município não precisa fazer nada porque ele simplesmente paga. Mas às vezes ele precisava 2 dias caminhão, o município tem caminhão, quando não tem, pode contratar. O terceirizado é assim, o município também pode terceirizar. Quando eu estive na secretaria, a gente fez 20 terraplanagens, inclusive o meu cunhado e o sogro. O que aconteceu? A gente contratava as máquinas, não é que o município não pode contratar. Lá eles estão mais de meia hora já na terraplanagem, mas às vezes ele precisa 2 dias caminhão, ele tem que contratar caminhão terceirizado, e aonde que ele acha? Por quê? Porque é só 2 dias, aí as empresas não vêm, e esse é o transtorno que eles têm. Então não é contra a contratação de terceiros quando é nessa situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém para fazer uso dos 2 minutos? Então, vamos dar sequência. Próxima sessão será realizada segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, às 20 horas. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.